Vamos falar do IELTS? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai falar da segunda sessão de perguntas que existe na sessão do IELTS, que vai ser a parte de Reading. Então a gente vai falar aqui tanto das questões do que você pode fazer de estudos, o que você precisa saber antes de você se preparar para eles, e também os tipos de perguntas, como que vão aparecer os tipos de texto. O IELTS ele vai se dividir, então, inicialmente com a questão de que nós vamos ter 3 sessões, que vão totalizar então 40 perguntas. Você tem mais ou menos de 12 a 14 perguntas por cada uma das sessões, que vão ser entre 1 a 3 passagens cada uma das sessões. E esse número de perguntas, ele vai diferenciar de cada tipo de teste do IELTS que você está fazendo. Se você está fazendo o General ou o Academic. Se você está pensando em ir para o ensino médio para você poder estudar fora ou simplesmente para você poder migrar para outro país, o General IELTS vai fazer com que você já tenha tudo o que você precisa. Caso a sua necessidade seja para que você faça um mestrado ou um doutorado para fora, seria interessante que você fizesse o Academic. Ele vai ter como o próprio conceito, vai dizer que os tipos de perguntas vão ser focados no Academic para textos acadêmicos. Então pode ser que os textos eles vão ser mais difíceis. Então é por isso que, dependendo do seu objetivo, o IELTS ele vai fazer uma diferença em qual dos dois que você vai fazer de perguntas. Dentro de cada uma das sessões, a gente vai ter que a primeira sessão vai ter entre 12 a 14 perguntas, e quando a gente vai falar, então, primeiro de todos que são do texto geral. No primeiro, a gente vai ter, então, 2 ou 3 textos que são de informações factuais e que eles são tópicos relevantes no cotidiano de um país que fala inglês. Na sessão número 2, a gente vai ter que são 2 textos com informações factuais que se focam em relações de trabalho. Pode ser que a gente esteja falando ou de aplicação em empregos, pode ser também políticas de companhia, pode ser também pagamentos e condições de pagamentos, e ele também vai ter de 12 a 14 perguntas. Na seção 3, a gente vai ter um texto mais longo e mais complexo em um tópico de interesse geral. Não é necessário que você já saiba desse tópico previamente, então você não precisa estudar tópicos para você poder falar ou você conseguir responder com facilidade no IELTS. Pode ser que você estude, mas isso é uma questão de extra, não é uma questão prioritária. Aí vão ser textos que são autênticos e que também são tirados ou de noticiários, podem ser de propagandas, companhias, pode ser também livros, revistas e jornais. Agora a gente vai ver então a questão do academic. Se a gente vai na primeira sessão, nós vamos ter um longo texto acadêmico que vai falar de uma variedade de coisas descritivas e de fatos que são numa questão discursiva e analítica. Esse texto ele pode ser apresentado ou de livros, ou também de jornais científicos, revistas científicas e jornais, e vão ter de 12 a 14 perguntas, como na primeira sessão também do General. Se vamos para a sessão número 2, a gente vai ter um longo texto acadêmico, que também vai falar de informações descritivas e factuais, em uma questão discursiva e analítica. Também são textos que vão ser tirados de livros, jornais científicos, revistas científicas, ou de jornais, e que são de 10 a 14 perguntas. E assim também, vamos ter que na terceira sessão, para poder dar uma variada, a gente vai ter um texto longo acadêmico que vai discutir, então, de informações factuais em uma questão descritiva, em discurso e análise, e vamos ter esses textos retirados de livros, jornais científicos, revistas científicas e jornais de 12 a 14 perguntas. Então você pode perceber que o acadêmico ele só tem 3 textos que você vai retirar as perguntas. É interessante perceber que o IELTS também ele disponibiliza tanto a forma online de você fazer o teste, quanto a forma para você poder fazer ele de forma física. Na forma física você vai ter então um caderno separado da questão das respostas, mas diferentemente da questão de listening, você não tem tempo adicional para você poder responder as perguntas. Então você vai pegar todo o tempo que você tem de reading para você poder ler as perguntas e também responder as perguntas. Então não tem tempo adicional para responder no gabarito. No computador, você vai ter sempre o texto à sua esquerda e as perguntas colocadas na direita, e você pode ir entre as perguntas para você poder respondendo. Também existe a possibilidade de você até mesmo copiar ou até mesmo grifar informações do texto na parte do computador. Quando a gente for fazer um vídeo específico para eu poder mostrar para vocês como que tem essas funções, a gente vai ver mais especificamente. Porém, ele também é dito durante o exame como que você pode fazer essas funções de você poder copiar, de você poder grifar também. Falando então dos assuntos que são dos textos, vamos falar primeiro do General. Na sessão 1 a gente vai ter pelo menos 2 ou 3 textos curtos ou vários textos curtos que a gente pode dizer numa questão de sobrevivência social. O que isso vai querer dizer? São questões que vão ser essenciais para pessoas que falam no seu cotidiano, que pode ser desde informações factuais, pode ser coisas que podem ser retiradas de noticiários, informações de tabelas, informações de horários ou até anúncios.
Então o objetivo principal é que a gente tenha essa sobrevivência inicial linguística na questão do inglês. Na seção número 2, nós temos então a compreensão de 2 textos. Isso significa então que a gente vai ter uma seção de uma situação de mercado, uma situação de trabalho, uma sobrevivência de situação de trabalho, que a gente vai focar então num contexto de situação de trabalho. Pode ser então ou descrições de empregos, podem ser também contratos, pode ser também o desenvolvimento de material de treinamento e de desenvolvimento de pessoas no mercado de trabalho. Na seção número 3, a gente vai ter um longo texto que vai fazer então a questão de uma leitura geral. E ele vai envolver lendo assuntos de prosa muito mais extensos, então significa que vai ser um texto bem longo para você poder conseguir fazer a leitura, e também com frases que são mais complexas. Pode ter uma questão de oração subordinada, pode ter frases sendo juntadas, conectivos sendo colocados, e a gente vai focar então em coisas descritivas e instruções que são geralmente mais comuns do que textos que são argumentativos. Na parte do acadêmico, como a gente viu, as 3 sessões são 3 textos que vão ser retirados da mesma situação. São textos que geralmente são de 6 a 10 parágrafos, e eles vão descrever situações que são mais acadêmicas, que elas podem vir de tópicos como a questão de história, antropologia, ciência, biologia, artes, educação, linguística, qualquer cenário que seja mais acadêmico. Porém, o que você pode fazer para você poder se preparar na questão de vocabulário? Na questão de vocabulário, é muito mais comum que caiam 5 assuntos principais: ciências sociais, história, psicologia, biologia e negócios. Existem outros tópicos, como a questão de artes, antropologia, ciências naturais, agricultura, astronomia, meio ambiente, ciência médica e arquitetura, porém, os que mais caem vão ser esses 5 primeiros que eu falei. Então, eu vou deixar tanto os tópicos que mais caem aqui embaixo do vídeo para você poder conseguir se preparar. É importante para você poder se familiarizar com o vocabulário. Não é uma questão obrigatória de você saber dos assuntos, você não precisa começar a estudar a história da arquitetura, você não precisa estudar princípios básicos da biologia ou até mesmo história da arte. O que você precisa focar são em palavras que provavelmente você não saberia se não tivesse ouvido antes ou estudado antes, que pode te ajudar numa questão de leitura. Lembrando que, mais uma vez, a gente vai ter então a pontuação, e sempre a pontuação a gente vai sempre pensar na questão de que você tenha sempre que uma pontuação acima de 7 pontos. Então, se a gente for pensar nessa pontuação de acima de 7 pontos, a gente tem que de 30 a 32 perguntas no acadêmico, que vai fazer com que você tenha essa pontuação, e no teste geral você tenha de 34 a 35 perguntas para você poder ter essa resposta. Quando a gente vai ter, então, na pontuação de número 8, é de 35 a 36 perguntas corretas no Academic, e quando a gente vai para o General, é quando a gente tem de 37 a 38 perguntas corretas. Se a gente vai, então, para o Academic, para a gente poder ter uma banda 9, a gente vai ter, então, de 39 a 40 perguntas corretas, enquanto no General a gente vai ter de 40 perguntas corretas, então, toda a sessão, para você poder ter o score band do IELTS de 9. Dentro do Academic e do General, a gente vai ter 11 tipos de perguntas que vão ser colocadas para você poder responder ao longo de todas as sessões. Uma coisa positiva é que, mesmo que as perguntas elas sejam muito complicadas, ou que possa parecer que você esteja tentando ter um desafio maior, todas elas, no final das contas, têm a mesma pontuação. E, obviamente, as perguntas iniciais são mais fáceis do que as perguntas finais. Então, preste atenção para que nas primeiras perguntas vocês não estejam perdendo pontos, para que no final você compense caso você tenha perdido pontos em uma pergunta muito difícil. Então, a primeira coisa que a gente vai ter é combinando informações. Então, você vai dar frases de alguns parágrafos de um texto que você está lendo e que você tem que juntar essas informações como verdadeiras. Outra coisa que a gente vai ter também é juntando o título que tem de algumas frases. Então você vai ter vai ler uma passagem e aí você vai ter então uma lista de textos que vão dar como se fosse o título do que tem de informação para você poder combinar esses tipos de perguntas. Além disso, você vai ter então você vai ter que juntar então informações que foram dadas, então combinação de informações. Então você vai ter uma tabela que vai aparecer então algumas informações e outras que você vai ter que juntar com as informações que foram dadas. Então existe como se fosse uma tabela de combinação do que apareceu no texto que você tem que combinar em uma tabela que pode ser que você repita também essas palavras. Outro tipo de informação é identificar informações, que você vai responder ou com true, ou com false, ou com not given. São informações que vão aparecer ou como verdadeiras, ou como falsas, ou com informações que não foram dadas ao longo do texto que você tem que ler das frases para você poder responder. Outro tipo de pergunta é você identificar o ponto de vista do escritor. Mais uma vez, nesse tipo de pergunta você tem 3 opções: sim, não e
não ofertado ou não oferecido. Então não apareceu essa informação. Quando a gente tem outras perguntas, são perguntas de múltiplas escolhas, então a gente vai ter das alternativas para você poder escolher entre A, B, C ou D. Pode ser também que você combine informações de finais de frases, então você tem o começo da frase para você poder juntar com o final da frase. Além disso, você vai completar tabelas e também frases. Outro tipo é você fazer com que você complete o resumo, ou se não, anotações, ou se não, uma tabela de mapa mental. Além disso, também temos como o penúltimo tipo de pergunta, que você vai ter um diagrama que você vai completar. E por fim, nós temos perguntas que são curtas, perguntas com respostas curtas. Isso significa que você vai dar ou uma palavra, duas palavras ou 3 para uma resposta. Então, nesse caso também, até dessas perguntas, se você escrever uma palavra errado, é dado completamente errado a resposta, mesmo que você errou uma letra ou outra. Aqui é mais para você poder ter uma noção das perguntas que aparecem do IELTS. Depois, em outros vídeos, a gente vai falar especificamente de cada uma das perguntas, com exemplos e como que você pode estudar. Aqui é mais para você poder ter uma noção completa dessa sessão. Na questão de quando você vai fazer a estratégia de estudo, você tem que sempre levar em conta que algumas coisas precisam ser levadas em consideração. A primeira delas é quando a gente vai falar da questão de estratégias de leitura. E é muito comum que as pessoas vão fazer com que leia primeiro o texto e depois vá para as perguntas. Para pessoas que têm uma boa memória, isso funciona abertamente e isso não precisa ser modificado se você não sente diferença. Porém, para pessoas que sabem que não podem confiar muito na memória e gostam muito de fazer anotações ou até mesmo de grifar o texto, é importante que você leia com um objetivo. Então você leia primeiro as perguntas e você objetivamente vai procurar ao longo do texto essas perguntas com essas respostas. Isso pode te ajudar muito a economizar o tempo e também responder com precisão. Pode acontecer também é a questão de quando você vai fazer a leitura do texto e você não sabe onde que você tem que procurar essa informação. Pode ser tanto pela questão de vocabulário, como também de você não conseguir entender as informações. A primeira coisa que você tem que fazer como estratégia é sempre encontrar o sujeito e o verbo das frases para você dissecar as informações. Quanto mais você fizer isso, mais fácil fica de você encontrar as informações. Assim como na questão do vocabulário, a melhor forma de você poder arranjar informações de um texto é quando você vai destacando os substantivos e marcas de tempo e marcas de local. Então, se você vê palavras com letra maiúscula, você pode grifar elas. Quando você tem uma informação de tempo, você pode grifar elas também. E uma informação de lugar, você pode grifar ela também. Isso vai te ajudar muito a encontrar com mais facilidade qual é a ideia geral do texto. Lembrando que para você poder pegar referências de leitura, isso pode diferenciar bastante do que você está lendo com o que você está fazendo com o objetivo do seu IELTS. Se você está na parte do General IELTS, pode ser que você possa fazer várias leituras que te façam se sentir confortável e que estão focadas em assuntos que você vai praticar do mesmo jeito. Quando a gente vai partir para o pressuposto acadêmico, é interessante que você continue lendo textos que são de âmbito acadêmico. Então você ir atrás do Wikipedia, ir atrás do TEDx, pode ser que ajude bastante você com você ler textos que realmente vão cair dessa forma. No mais, eu vou deixar links aqui embaixo de sites que você pode praticar de leitura, como eu também falei do TED, do Wikipedia, mas pode ser que você fazendo General, qualquer tipo de leitura sempre vai ser bem-vinda para a questão do inglês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais da questão dos tipos de perguntas específicas que existem no IELTS. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida do IELTS ou você quer perguntar de alguma coisa de outro exame, escreve aqui nos comentários por gentileza. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando curtidas e inclusive deixando comentários perguntando sobre coisas relacionadas ao inglês ou falando sobre coisas que gostaram. Isso me ajuda bastante a entender o conteúdo que vocês gostam. Muito obrigado! Inclusive, caso você queira continuar estudando para o IELTS ou se não para outros exames de proficiência, tem mais informações e mais conteúdo para você poder estudar aqui no meu Drive. Inclusive, caso você queira se preparar com o IELTS comigo, ou se não, você quer se preparar para outros exames de proficiência, como o TOEFL, como o TOEIC, o GMAT e o Cambridge, ou você quer ser fluente em língua inglesa, tem um link dos meus cursos aqui embaixo que você pode utilizar um cupom para poder pagar por R$40 pelo curso completo. Vale lembrar que caso você não goste do curso e em 30 dias, você pode pedir o reembolso completo dele. O curso tem um acesso vitalício e você vai se preparar tanto com a questão de exercícios, como também de simulados e saber como cada pergunta ela é feita. E caso você goste bastante do meu conteúdo e queira me ajudar financeiramente, você pode me enviar 10 centavos pelo Pix, pode ser tanto para você me mandar ele pelo obrigadoali@gmail.com ou pode ser pelo PicPay do @AlessandroPR. Caso faça diferença essa questão monetária ou se não você quer me ajudar de uma outra forma, se inscrevendo no canal e deixando uma curtida já me ajuda muito. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por quem assistiu até aqui e inclusive espero que você tenha um bom dia e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!